Dinâmicos e dinâmicas, bora falar sobre a divisão de base. Toda terça-feira pela manhã sai um vídeo aqui no canal do Dinâmico falando sobre a base. Nesses primeiros, nós estamos priorizando uma entrevista que fiz com o Ricardo Amadeu, que é quem está à frente da base do Vitória hoje. E ele vai explicar nesta terça-feira com relação à questão de resultados e concluir, a questão da formação que ele falou na primeira entrevista. Se você não viu, assista. O quadro Terça da Base está no ar mais uma vez. Antes de falar sobre o que o Ricardo Amadeu tem a dizer, eu queria trazer a tabela de classificação da Copa do Nordeste Sub-20, já que o assunto é base. Vamos lá, o Vitória tem 4 pontos e é o líder do grupo D, como vocês podem ver aí. Jogou 2 vezes, venceu um jogo, ganhou do Sport, aquele jogo aqui no Barradão recente, por 3-2, e também empatou uma partida. O Vitória é o líder do seu grupo. Próxima partida é nesta quarta-feira, dia 20 de agosto, às 3 da tarde, Olha aí na tela para você, torcedor do Esporte Clube Vitória, a gente que vai enfrentar, portanto, o americano, time americano aí, é isso aí. Conhece esse time? Tá com 1 ponto apenas, terminou aí nas rodadas anteriores não indo muito bem, Empatou uma e perdeu outra, e é o nosso adversário desta quarta-feira, Mas nesta terça nós iremos ouvir o que o Ricardo Amadeu tem a falar com relação à base. Vamos ao segundo trecho, a parte 2 do Terça da Base, dessa entrevista, com o Ricardo Amadeu. Não esqueça de curtir, é muito importante sua curtida e de se inscrever aqui no canal do Dinâmico também. Vamos lá. Vamos entrar na seara dos resultados, de conquistas, etc. Mas eu queria continuar falando sobre formação no sentido de... Você finalizou dizendo que em um futuro próximo estaremos falando de uma porcentagem alta que está no profissional que vem da base. É claro que não tem como ser preciso 100%, Mas... qual a previsão do Ricardo Amadeu? Você trabalha para que isso ocorra em quanto tempo? Em quantos anos, Ricardo? Anderson, eu não vou ser, como você falou, é difícil você precisar, Hoje a gente já tem alguns valores interessantes aqui a nível de sub-20, sub-17. É lógico que a gente não está no cenário que a gente quer. Como eu te falei, é um processo de transição, de mudança. Eu acredito que em pouco tempo o torcedor vai ver jogadores aqui no profissional, como viram o Emerson Buiú aí, que machucou, a gente até encontrou com ele aqui agora, como tem o Edenilson já integrando lá embaixo, como o Davi, 06 goleiro, já está integrado no elenco profissional. Então a gente ainda vai ter alguns jogadores nesse processo, durante esses próximos 1, 2 anos, pontuais sendo inseridos nesse processo. Acredito eu que a médio, 2, 3 anos, a gente começa de fato a ter um quantitativo que eu julgo ideal no profissional, que é pelo menos 40% do time do profissional está sendo de jogadores da base. Então acredito que a médio prazo a gente está conseguindo já inserir esses meninos. Isso você fala baseado no que você está tentando resgatar desde lá de trás, de atletas mais jovens assim. Exatamente. Hoje a gente pode dizer que o nosso trabalho hoje do Sub-15, que é onde a gente tem mexido bastante em categoria, trazido bastantes atletas, vai ser o trabalho que vai chegar lá na frente, daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, Esses meninos com 17, 18, 19, claro que alguns furam a bolha, passam antes. Sim. Hoje, por exemplo, a gente viajou para a Copa do Nordeste com um menino de 16 anos, que é o Yuri Conca, que é um menino de 2009, Sub-16, Rodrigo já levou ele no banco do jogo do Sub-20, então esse está furando um pouquinho a bolha. O Iago, o cara 2008, que também foi inserido no processo. Então tem alguns meninos que talvez furem a bolha, que solidifiquem isso que a gente está falando, mas no contexto geral a gente vai precisar desse tempo de paciência aí para a gente ver as coisas acontecerem com mais frequência. Sim. Não que não vão acontecer nesse intervalo, mas com frequência, com rotatividade, com continuidade, na verdade. A quantidade com qualidade. Exatamente. Ô Ricardo, agora falando sobre conquistas, títulos, resultados, Recentemente a gente teve uma desclassificação que chocou a torcida do Vitória. O Sub-20 do Vitória caiu nas oitavas de final para o Ipiranga. Com todo respeito ao Ipiranga sempre, Mas é um choque para a torcida que está acostumada a ver o Vitória ir para a final e ser campeão. O que houve especificamente, cara, se você pode explicar para a gente, Porque, sendo bem sincero, a gente fala assim, a torcida, mas eu também fiquei muito espantado com o que houve, O que aconteceu para aquilo ocorrer? Futebol nunca é uma coisa só, sempre são várias situações, mas por que aquele resultado? E, na verdade, não só aquele resultado, sabe, Ricardo? Às vezes poderia ser assim, uma situação que aconteceu fora a parte, mas por que a gente tem visto tantos resultados que são negativos
dentro da base do Vitória. Eu imagino que você até seja um pouco repetitivo do que você já me explicou, mas eu queria que você detalhasse especificamente sobre isso, para até a gente entender, né? Passar ou tentar entender um pouco melhor, Ricardo. Eu vou abrir a fala, Anderson. E assim, é um espanto para vocês, é um espanto para mim também, que vivi isso aqui, vivo desde 2017, que vivi o Vitória na Série A, que passei meus últimos 4 anos e meio no profissional, que peguei uma base que jogou o último Campeonato Brasileiro em 2019, Rodrigo como treinador no início, depois eu assumindo, a gente comercializando 8 ou 9 jogadores daquele ano, que é no caso Samuel, David, Pedrinho, Eduardo, Matheus Moraes, enfim. Isso para mim também foi um espanto, né? Acontecer na verdade com tanta frequência, porque como você falou, é difícil você ver um clube grande como o Vitória perdendo para instituições que não têm tanto aporte financeiro, né? Então isso é impactante para o torcedor, é impactante para vocês, é impactante para a gente também internamente. Só que a gente precisa, e aí a analogia que eu ia fazer, eu rodeei um pouquinho, mas a analogia que eu ia fazer é que para você fazer uma gemada, você precisa quebrar ovos. Então a gente tem quebrado alguns ovos aqui para daqui a pouco a gente fazer uma gemada, né? Porque é mudança de paradigma. A gente de fato mudar a mentalidade das pessoas que estão trabalhando no clube, é mudar a mentalidade dos atletas que estão no clube, é mudar a mentalidade de todo o processo envolvido. Isso requer um pouco mais de tempo e isso em alguns momentos vai fugir do nosso controle. Eu não tenho culpado ou um motivo para te dizer perdemos por isso, né? Eu acho que existem vários motivos, né? Vários motivos. A mudança de mentalidade que a gente ainda precisa continuar progredindo, a parte de entender que o Campeonato Baiano a gente tem realmente obrigação, porque eu passo para os meninos bastante isso, a gente passa para os meninos, que com todo respeito às outras agremiações, mas a gente tem que chegar na final, né? É o dia a dia que eles precisam entender, que precisam se esforçar, que o jogo ele é fruto do dia a dia do treino, né? São os processos construídos que a gente vai solidificando no dia a dia e incutindo isso neles. Então assim, não tem um fator que eu te diga que aconteceu por isso, aconteceu por causa da comissão, aconteceu por causa de mim, aconteceu por causa do jogador. Não é isso. Foram fatores contribuintes para que isso acontecesse. A gente veio de um acesso, né, de um Campeonato Brasileiro de Série B, que a gente fez uma campanha muito interessante do ponto de vista técnico e comportamental, e eu acho que a derrota para o Avaí lá, a gente não conseguiu sair dela. Esse é um fator também que eu atribuo também a essa derrota para o Ipiranga. Depois que a gente perde para o Avaí lá na final do Campeonato Brasileiro, eu sinto que a gente não conseguiu sair disso, né? E aí eu estou falando de todos, né? Do clube mesmo, enquanto instituição. A gente não conseguiu sair disso e infelizmente aconteceu o inevitável. A gente foi jogar um jogo contra o Ipiranga na Vila Canária que estava chovendo, a gente acabou tendo um erro individual, que comprometeu o resultado, e aqui dentro a gente teve um outro erro individual, né, que aí entra o aspecto emocional, que deixa o jogo tenso, eles baixaram a linha, a gente teve muita dificuldade para entrar e acabou acontecendo o que aconteceu. A gente não se isenta da responsabilidade, mas a gente também sabe que nem sempre quando a gente ganha está tudo certo, né, nem quando a gente perde está tudo errado. Uma pedra no nosso caminho nesse momento, que não é bom nem para o externo, nem internamente. A cobrança ela vem, né? Ela vem de Fábio, ela vem de mim, ela vem das pessoas que estão no processo, né? Mas que a gente também precisa encarar, não com naturalidade, mas com sabedoria. Então foi o que a gente tentou pregar aqui internamente para a gente conseguir agora caminhar para os próximos passos. Mais uma parte da entrevista com o Ricardo Amadeu. Queria que você deixasse um comentário, né, do que você está achando aí dessa entrevista, desse bate-papo e do rumo da base do Esporte Clube Vitória. Passa confiança? Não lhe passa? Você acredita? Não acredita? O que você acha, né, que poderia ser feito como sugestão para melhorar também? Deixe no comentário desse vídeo aqui. Não esqueça de curtir. É muito importante porque é um quadro que as pessoas dão pouca atenção, mas é muito importante, gente, a gente saber da divisão de base do Esporte Clube Vitória. E toda terça-feira pela manhã aqui no canal do Dinâmico você vai saber mais um pouco, né? Nesse princípio com uma entrevista com o Ricardo Amadeu, vamos entrevistar também treinadores, vamos contar algumas histórias de jogadores, de repente é um quadro que quer aproximar você da divisão de base do Leão, beleza?
Se inscreva no canal, deixe o seu like, seja membro do canal do Dinâmico através desse QR Code que está pela TV, é só apontar a câmera, ou através do link que está fixado nos comentários, você pode virar membro aqui do canal, concorrer a prêmios e a alguns benefícios bacanas, que quando você tiver acesso a esse QR Code ou ao link, você vai ver um vídeo de 2 minutos explicando os benefícios. Até a próxima terça-feira com o quadro análise do quadro Terça da Base. Queria eu que o Vitória trouxesse alguém para a gente analisar o contratado, estamos precisando do profissional. Mas terça pela manhã é dia de falar da base. Abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, gente. Obrigado por tudo.